Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Lucas Veríssimo, que está chegando no Corinthians. Mas antes de tudo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que vocês possam sempre estar atualizados e bem informados com notícias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E agora vamos ao conteúdo deste vídeo. Lucas Veríssimo, o jogador que está muito próximo de se transferir para o Corinthians por empréstimo de 1 ano até a metade do ano que vem, com opção de compra por 8 milhões de euros. O Corinthians vai desembolsar 1 milhão de euros e, se quiser ficar com o jogador em definitivo, antes do fim do seu contrato, que se encerra no meio do ano que vem, o Corinthians vai ter que desembolsar mais 8 milhões de euros. O Benfica, que tentou nas últimas 2 janelas de transferências, negociar o jogador a partir de 10 milhões de euros. Só que não houve propostas, não conseguiu negociar. O Santos é um dos clubes que havia sondado a possibilidade de contratação, mas realmente a diretoria santista, o comitê gestor, após fazer uma análise, entendeu que não era um bom custo-benefício para o Santos, por 2 motivos, né? Um deles é que o Lucas Veríssimo sempre se machucou muito, desde a época do Santos. Ele já tinha tido um problema no joelho, ficou afastado. Depois, no Benfica, ele teve um problema logo no início. Eu não sei se vocês se lembram, ele chegou a ser chamado para a seleção brasileira. Ele fez 1 jogo ou 2 jogos no máximo, e depois ele já machucou. Então ele tinha o desejo de disputar uma Copa do Mundo, acabou aí machucando, e aí depois disso ele nunca mais foi chamado para a seleção brasileira. Essas lesões têm atrapalhado realmente a carreira do jogador, e é um problema constante. Então o Santos avaliou como uma contratação de alto risco, principalmente também com relação aos valores, né? Então esse foi um dos motivos, realmente, as lesões do jogador. O outro motivo foi o fato da maneira como ele saiu do Santos Futebol Clube. Eu não sei se vocês se lembram, mas ele forçou a saída dele. Quando ele tinha uma proposta do Benfica, ele se recusou a jogar um jogo importantíssimo contra o Grêmio, que era uma eliminatória. E aí gerou um mal-estar, porque realmente não foi uma atitude profissional do Lucas Veríssimo. Tudo porque ele queria ser negociado. Então, realmente, essa situação pesou bastante também para o Santos tomar uma decisão. Mas o fator também de machucar muito e do alto salário, né? O Corinthians está contratando, vai pagar 800 mil reais por mês, né? Era o mesmo valor que o Corinthians pagava no Luan, que está saindo do Corinthians. Então, para o Corinthians, esse tipo de salário, né, já não é esse teto, né, já não é um valor já mais comum, que o Corinthians já paga também para outros jogadores, entre 600, 500, 800 mil. Para o Santos já é um valor acima, né? Hoje ele tem o G. Lucas recebendo 600 mil, é um dos maiores salários do Santos. Então o custo-benefício não compensaria o Santos contratar um jogador como esse e ter o risco depois de ficar ali com o jogador machucado, por exemplo, e aí realmente poderia não auxiliar a equipe santista. O Santos precisa de um jogador que tenha boa condição física, que seja um bom zagueiro, né, e que possa realmente tentar disputar a maior parte dos jogos, né, até porque o Santos não tem um banco, né, muito grande que possa contar aí com jogadores no mesmo nível. Então ele tem que tentar fazer uma contratação mais assertiva. Ao meu ver, foi uma boa o Santos não ter investido esse valor no Lucas Veríssimo. Se for pensar pelo futebol não há dúvida. Ele é superior a qualquer zagueiro hoje do Santos, o que dirá que ele é superior do que a grande maioria dos zagueiros hoje em atividade no Brasil. Só que a questão são as lesões, né? Então você contar com um jogador num jogo, depois ficar fora, o Santos investir um valor alto, né, num jogador como esse, e depois não dá retorno, não vai adiantar. O Santos precisa realmente de um jogador que tenha
uma condição física melhor. E também o fato da maneira como ele saiu não foi profissional. Você vê a mudança de postura, né? Se você fizer uma comparação do Lucas Veríssimo, como ele saiu, e a comparação, por exemplo, do Jean Lucas. Jean Lucas quis voltar para o Santos, aceitou receber menos. Isso não seria o caso do Lucas Veríssimo. O Santos teria que pagar mais. Ele não iria ali se o Santos pagasse, por exemplo, um valor menor. Só a forma como ele saiu do Santos, a forma como ele quis ser negociado já mostra, né? Então, assim, são poucos jogadores que realmente têm amor pelo clube, como também o Pituca. Então, eu acredito que o Santos fez uma boa em não ter avançado. Agora, o fato é, o Santos precisa de zagueiros. O Santos precisa contratar ainda nessa janela. A notícia que tivemos recentemente também é que o zagueiro do Liverpool, do Uruguai, que o Santos foi oferecido ao Santos, né, o Federico Pereira, o Santos ainda não se animou muito com o valor pedido para o empréstimo de 500 mil dólares com a opção de compra por 2,5 milhões de dólares. Então, o Santos não se animou muito com os valores pedidos para o empréstimo, e o Santos está avaliando. Eu não sei se vão tentar negociar, né, se vão tentar ali barganhar ali algum valor, ou se o Santos também já busca outros nomes. O fato é que o Santos precisa urgentemente de jogadores na zaga. E, por enquanto, fora isso, não há outros nomes que vêm sendo veiculados aí na mídia. A resposta do Pereira ficou para hoje. Até agora não há nenhuma informação atual sobre essa situação, mas tudo indica que realmente vai ser muito difícil a chegada, agora falando do Pereira, do Meia, né, que interessa ao Santos Futebol Clube. Então vamos aguardar aí novas notícias e a qualquer momento nós retornamos com novas informações do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Um abraço a todos e até a próxima.